Então, boa noite novamente a todos os nossos alunos, todos e todas, né, nossos alunos. Vou apresentar a tela aqui. Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre semicondutores. Então, foi bem rápido na última aula, né? Tinha uma atividade assíncrona que era para a gente dar uma olhada, assim, uma visão geral sobre os materiais semicondutores, material tipo P, tipo N. E aí nós vimos que nós conseguimos fazer um dispositivo bem interessante chamado diodo semicondutor, juntando um pedaço de material tipo P com material tipo N. E qual era a principal característica desse componente eletrônico diodo? Ele permite a passagem da corrente num sentido e bloqueia a corrente no sentido contrário, né? É algo que nenhum outro componente comum consegue fazer. Por exemplo, o resistor não consegue fazer isso, né? O resistor, ele resiste à passagem da corrente, vamos dizer assim, né? Por isso que se chama resistor, mas a corrente pode fluir nos dois sentidos sem problema. E aí nós vimos que tinha dois modos de operação, né? Mais três situações. Dois modos de operação: a polarização direta, que é o modo onde pode conduzir corrente no diodo, né? E a polarização inversa, onde não conduz a corrente. Então, nesta curva aqui, né? Isso aqui é a curva chamada curva IV. Então, quando eu tenho um componente de dois terminais, a gente pode fazer um experimento na bancada. Pode fazer um experimento, fazer um gráfico. Pega uma fonte de tensão variável, aplica volts variáveis em cima do componente e mede a corrente. Botou 1 volt, quanto dá de corrente? Daqui a pouco não dá nada, daqui a pouco dá alguma corrente no componente. Bota 1,1, 1,5, bota 2 volts, bota 0 volts. Aí bota uma tensão negativa. O que significa botar uma tensão negativa? Inverte a polaridade da fonte, inverte os terminais da fonte, o mais com menos. Aí a fonte vai tentar forçar uma corrente no sentido contrário ao que estava antes. Aí isso aí a gente considera como uma tensão negativa aplicada em cima do componente, né? E aí vê o que acontece, vê quanto é que dá de corrente, se não dá corrente alta, baixa. Cada tensão, uma eventual corrente. Isso aí dá para fazer um gráfico disso aí. É o gráfico da corrente do componente em função da tensão aplicada. E para um resistor, a corrente, o gráfico da corrente, esse gráfico chamado curva IV, ou curva característica do componente, é uma linha reta. Por que é uma linha reta? Qual é a característica de um gráfico de linha reta? O gráfico de linha reta você tem uma proporcionalidade. Se aumenta um, aumenta o outro na mesma proporção. Se diminui um, diminui o outro. Então, se aumenta num resistor, se aumenta a tensão, aumenta a corrente na mesma proporção. Dobrei a tensão, dobrou a corrente. Se a tensão cai pela metade, a corrente cai pela metade em cima de um resistor. No diodo, não. O diodo é um componente não linear, que se diz. O resistor é linear. O resistor obedece à lei de Ohm, né? O diodo não obedece à lei de Ohm. Ele é um componente altamente não linear. É desta não linearidade, como se diz, que ele tem essa característica, assim, grosso modo, como se diz, conduz no sentido, bloqueia do sentido contrário. E a partir daí você começa a fazer coisas interessantes, né? Tem várias aplicações interessantes para se usar com diodo. Um exemplo que eu tinha comentado era se usar em retificadores, que é uma parte importante das fontes, carregador de celular, de bateria, fontes que vão estar dentro de uma televisão, etc. E por aí vai. Então, o que a gente enxerga, né, nesta curva característica do diodo? A gente enxerga um primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. O primeiro quadrante, onde eu tenho tensões positivas e correntes positivas. Aqui é a polarização direta. Aqui eu vou ligar o diodo na minha bateria de forma que para tentar fazer ele conduzir corrente. O que acontece? Nós temos a famosa tensão de barreira de potencial do diodo. Para cada material semicondutor, uma tensão diferente. Então, o diodo de silício, aproximadamente 0,7 volts. Então, a fonte externa tem que ter mais de 0,7 volts para que conduza a corrente no diodo. Se tiver menos de 0,7, a corrente vai ser muito pequena, vai ser desprezível, ou não vai nem para medir. Então, se eu botar 0,1, 0,2 volts, 0,3 volts, eu não vou nem conseguir medir a corrente. Ele não vai estar conduzindo, mesmo nesse modo direto, né? Tem que vencer a barreira de potencial, né? Então, um diodo de silício, 0,7 volts, um diodo de germânio, que não é mais muito utilizado, 0,3, 0,4 volts. Um LED, que é um diodo, que nós vamos ver hoje,
1,8, um LED vermelho e assim vai, aí conforme a cor muda. Então essa é a polarização direta. Então nesta polarização direta a gente quer fazer o diodo conduzir corrente, mas ele vai conduzir desde que a tensão da fonte externa seja maior do que a barreira de potencial, que depende do tipo de material semicondutor. Então quando a gente vai falar aqui basicamente de silício, ou no caso de LEDs, são outros materiais baseados no chamado galho da tabela periódica. Mas diodos comuns, que não sejam os LEDs, é silício, e aí a barreira de potencial é em torno de 0,7 volts. Mas por que não dá para dizer cravado 0,7 volts? Porque assim, tem uma tensão pequena, vou ter daqui a pouco uma correntezinha. Tem mais de 0,7, se a fonte externa tem 0,8, a corrente já vai aumentar. Mais do que um 0,8, daqui a pouco a corrente dispara e coloca um curto-circuito na fonte. Então passou um pouquinho de 0,7, já preocupa, porque daí começa a aumentar muito a corrente. Botar 1 volt, 1 volt e meio, pegar uma pilha de 1 volt e meio e botar em cima do diodo para ele conduzir, o diodo vai botar um curto na pilha. Vai ferver a pilha, o diodo vai queimar, isso vai acontecer. Porque onde é que está 1 volt e meio? Isso aqui do 0,7, 1 volt e meio está aqui, ó. Aí eu traço uma linha reta para cima e isso vai para o infinito. Corrente infinita é curto-circuito, na verdade. E isto então é a polarização direta, que a gente pode ver aqui, né? Estava aqui. Uma polarização direta. Como é que eu ligo um diodo? Símbolo do diodo. A setinha é o sentido da corrente direta, se ele tiver em polarização direta. Pego uma pilha aqui, eu falei da pilha de 1 volt e meio. Positivo, liga lá no anodo do diodo. Ele tem o anodo e o catodo, né? Tem que dar um nome para esses terminais, porque senão, para poder ligar certo, não ligar invertido, senão ele não conduz. Então, liga o positivo da fonte para cá no anodo, o negativo da fonte para cá. A corrente sempre sai do terminal maior potencial, positivo, vai tentar forçar em direção ao negativo. Vai fazer uma corrente, a fonte vai produzir essa corrente assim, nesse sentido, que está de acordo com o sentido aqui de polarização do diodo. Então, vai conduzir. O que esse resistor está fazendo aqui? Alguém poderia me explicar o que esse resistor faz aqui em série com o diodo? Ele está limitando a corrente. Limitando a corrente. Eu tinha falado antes, se eu não boto esse diodo e liga essa fonte de 1 volt e meio direto em cima do diodo, vai queimar, vou botar um curto na fonte, vai queimar o diodo, o LED, a fonte, o diodo, a fonte, vai dar problema. O resistor fica em série com o diodo para limitar a corrente, e aí não queima. Isso é a polarização direta. Então, tem que estar com uma tensão da fonte acima do 0,6, 0,7 volts, para ele conduzir, senão também não vai ter uma corrente adequada, não vai ter corrente nenhuma. Então tem que ser maior do que o 0,7 do diodo. E tem que ter algum elemento para limitar essa corrente, em algum momento, senão vai dar problema aqui também. Professor? Oi? Desculpa interromper. E para dimensionar esse resistor, como faria? Isso é importante a gente levar para... Sim. Na prática, né? Sim, eu estou fazendo só uma revisão, assim, 5 minutos da aula anterior, né, para situar a gente, os alunos, e daí eu já vou fazer esse exercício aí. Tá na pauta, próxima coisa, vamos fazer esse exercício. E a polarização reversa, então, ó, invertiu o diodo, né, invertiu o anodo com o catodo, aí a fonte vai tentar forçar uma corrente assim, mas não vai ter corrente, a corrente vai ser 0,00, porque o diodo está bloqueado. O diodo está bloqueado porque ele não permite, tem esse... O símbolo dele lembra, o sentido é daqui para cima, mas não de cima para baixo. Ele bloqueia aqui, né? Ele bloqueia, então não tem corrente do catodo para o anodo. Então aqui não vai ter corrente. Desde que essa tensão da fonte não seja maior do que a tensão de ruptura do diodo, porque o diodo aguenta até um certo número de volts. Por exemplo, um diodo de 100 volts não tem problema nenhum. Que 100 volts é esse? É a tensão máxima reversa, ou VRRM. Ou a tensão de ruptura, esses dias também. Oi? Qual é a menor tensão do diodo que a gente tem hoje em dia? A menor tensão? Em que sentido? Qual tensão você está falando, Jardim? Ele não romper nessa demonstração que você está dando da ponta. A tensão reversa de menor diodo? Desta linha comercial, tem aquele N4000, que eu acho que é 50 volts. Eu vou mostrar um datasheet hoje também para vocês, né? Vamos fazer um exercício
que é esse que o aluno comentou, o nosso colega comentou. Aí eu vou mostrar o datasheet para vocês, né, fazer mais algum exercício e depois a gente vai partir para os LEDs, para dar uma olhada geral em LEDs. Não, pode ser uma pergunta meio besta, mas eu vou fazer. No caso, Não, claro. quando ele atinge o limite dele, quando ele excede, ele passa a corrente ou ele fica apenas queimado como se fosse um fusível? Então o que acontece? Está aqui, né? Então, vamos supor que essa tensão aqui seja 50 volts. Se a fonte, ou 100 volts que seja, se a fonte atinge mais que 100 volts, ele começa a conduzir. E ele vai queimar por chamado efeito Joule, ele vai queimar por calor. Né? Então, porque esses diodos normalmente não foram feitos para trabalhar com uma corrente alta e tensão alta. Quando ele está aqui na polarização direta, ele pode até ter uma corrente alta, mas a tensão é 0,7 volts. Se tiver 1 ampere, por exemplo, 1 ampere vezes 0,7 volts, 0,7 watts, é menos de 1 watt, ele consegue funcionar. Aqui, se eu estiver passando 1 ampere com 100 volts, P é V vezes I, então 100 volts vezes 1, 100 watts. Ele não foi um componentezinho pequeno que cabe na palma da mão, não foi dimensionado para aguentar essa potência, então ele acaba queimando. Então, não se quer que um diodo comum, chamado diodo retificador, atinja essa tensão reversa, ele não pode atingir. Certamente ele vai queimar por excesso de calor. Às vezes pode até rachar assim no meio, instantaneamente. Esfumacear, como se diz, sair fumaça do componente. Então não se quer um diodo comum que atinja essa tensão. Então se eu quero trabalhar com 24 volts, botam lá um diodo de 50. Se eu quero trabalhar com 200 volts, botam um de 300, 400, 500. Botam um de 1000, que aguenta 1000. Não tem problema nenhum. Professor, esse efeito Joule é o que caracteriza ele ir ao infinito a corrente? E aí gera um curto, é isso? Ou não? Alguma coisa, se nada limitar essa corrente reversa, né, essa corrente não precisa nem ao infinito para queimar. Por exemplo, 1 ampere em 100 volts dá 100 watts. 100 watts o componente não aguenta. A corrente pode ir ao infinito, vamos dizer assim, aqui, né? Ele pode ir infinito aqui também, se não for. Mas antes de ir ao infinito, ele já vai queimar, vai rachar, e vai romper, e vai abrir o circuito. Vamos dizer assim, é como se fosse pela minha experiência, quando eu já vi alguns diodos queimarem assim, eles racham e abrem, acabam abrindo o circuito como se fosse um fusível, vamos dizer assim, que um colega comentou. Não que eles vão ficar segurando um curto-circuito ali. É mais comum eles racharem e abrirem. Mas não dá para garantir que eles não vão ficar com um curto sustentado ali, né? Um curto-circuito sustentado. Aqui quando ele atingiu a tensão, se acontecer de atingir a tensão reversa máxima. Mas isso é uma coisa a ser evitada, tensão reversa máxima. Aqui na condução direta, então, que ele pode atingir o infinito de corrente, né? Quer dizer, a gente fala infinito como é o curto-circuito, né? Curto-circuito em cima da fonte, é como se pegasse os terminais da fonte e praticamente colasse um no outro e ia dar um curto-circuito. Se a fonte não tem proteção contra curto, aí pode até, inclusive, queimar a fonte. Aqui na polarização direta, que isso é mais comum de acontecer. Que seria esta situação aqui. Se eu não boto esse resistor, ligo direto. Aqui, não tem nada limitando essa corrente. Ele não vai ter 0,7 volts. Vai ter 1,5 volt, que é a tensão da bateria. Só que aí, com 1,5 volt, se a gente olhar essa curva, cadê 1,5 volt aqui? Está aqui, está lá no infinito a corrente. Ou seja, o diodo vai provocar um curto-circuito na fonte, vai queimar a fonte, ou vai queimar o diodo, ou quem queimar primeiro. Aí pode ser até que o diodo queime e esfumaceie também, aqui também vai esfumacear. Esfumacear é um verbo novo, né? Virar fumaça, pulverizar o componente. Dependendo do quanto a potência dele está muito superior ao que ele aguenta, ele pode rachar quase que instantaneamente, queimar quase instantaneamente, abrir um circuito. Normalmente abrir um circuito. Tem um modo de falha que é um curto, né? Pode acontecer, mas é mais comum abrir. Professor, isso daria um erro no simulador, por exemplo, como supercard, né? Se eu fizesse sem o resistor, aplicasse a pressão? Boa pergunta, olha, o que eu sugiro? Bota lá e faz, vê o que acontece. Pega uma fonte de 1,5 volt, né? O que acontece nesses simuladores, normalmente eles têm, não são componentes ideais, eles já têm, eles são avançados, os simuladores, e eles têm às vezes um diodo
determinadas características né, e a fonte também, então às vezes ele pode até não, se não for, pode dar um erro ali, né, dar um erro ou a corrente vai aparecer quiloamperes ali, milhares de amperes, alguma coisa assim. Aí não vai queimar o componente na tela do computador, né, pode ser que indique um erro ali. Fazer uma pergunta, no caso ali quando você coloca o resistor é para ele criar uma barreira de corrente, né? Isso, para limitar a corrente. Tá, o senhor vai demonstrar para a gente, em forma de cálculo, como a gente faz esse cálculo para saber qual resistor utilizar? Isso, já vamos fazer. Vamos fazer aí agora, ó. E o que o Danilo estava perguntando ali sobre o Tinkercad, no Tinkercad eu não consegui fazer, tá? Mas tem um outro aplicativo que tem no celular que é o Prof, que é tipo um Proteus que você consegue fazer e pelo menos os LED ele dá indicativo de climático. Uhum, tá certo. Então esse aqui é o exercício, pessoal. Esse é o exercício número 1, ó. Para o circuito abaixo, determine a corrente elétrica que vai passar no circuito, a potência dissipada no diodo e no resistor, considerando a queda do diodo de 0,7 volts. Então, esse diodo em condução, a primeira coisa que a gente vai olhar circuitos com diodos é verificar se ele vai conduzir ou não. Por quê? Se ele está conduzindo, ele é uma coisa. Se o diodo não está conduzindo, porque ele está em polarização reversa, é outra coisa. Por exemplo, se esse diodo estivesse ligado invertido em relação ao que está aqui na tela, ele não iria conduzir. Aí não ia ter corrente. E aí não ia ter potência nos componentes. Se não tem corrente, não tem potência. A potência é zero, e aí muda tudo. Mas a gente tem que olhar para o circuito primeiro e determinar. Será que ele vai conduzir? Será que ele está em posição direta? Vai conduzir? Então a gente tem que olhar assim. Tem um positivo da fonte, né? Tentando forçar uma corrente nesse sentido. Né? Ok. A corrente está no sentido de polarização direta do diodo, sim, ó. Sentido horário, né? Não sei se na tela. E a tensão da fonte está acima do 0,7 volts de barreira de potencial, 5 volts acima. O resistor vai meramente limitar a corrente. Então sim, o diodo vai conduzir. Primeira conclusão. A partir daí está conduzindo, então tá. Então aí, vamos passar isso aqui para cá e vamos tentar resolver junto. Então como é que a gente vai resolver? O que precisa determinar? Corrente e potência. Primeiro a gente tenta determinamos que vai conduzir, então se ele conduzir vai ter uma corrente I no circuito. Sai do positivo, sempre, circula e volta para o negativo. Então nesse sentido. Então tem até um critério, assim, a gente pode determinar, o critério mais rigoroso para determinar, será que o diodo conduz ou não? Às vezes a gente bate o olho por conhecimento próprio e tá, esse aqui vai conduzir. Às vezes pode se enganar, inclusive. Aqui a gente bate o olho e vai conduzir. O critério mais que se utiliza mentalmente, ou enfim, tira o componente do circuito, tira do diodo do circuito. Vou fazer assim, ó. Vou repetir o circuito aqui. Uma fonte de 5 volts, um resistor, o diodo. Resistor de 330, fonte de 5 volts. Não sei se o diodo vai conduzir. O diodo vai conduzir, eu até vou escrever aqui. Um diodo em qualquer circuito que for. O diodo conduz. Se atenção, aqui é o anodo e aqui é o cátodo. Se a tensão, chamar de VA, tensão no anodo, menos a tensão no cátodo, VK, for maior do que 0,7 volts. Diodo de silício. Meu filho abriu a porta aqui. Vou botar aqui. Silício. Então, sempre quando a tensão aqui nesse ponto, no anodo do diodo, for maior que a do cátodo,
e essa diferença for maior que 0,7, então esse menos esse tem que ser maior que 0,7. Por quê? Porque a tensão que vai aparecer aqui nos terminais tem que ser maior que a barreira de potencial lá na junção do diodo, para ele começar a conduzir, senão ele não conduz também. Ele pode até estar em polarização direta, mas não conduzir, se essa tensão, por exemplo, for muito pequenininha. Então, vou dar um exemplo. Se eu tiver apenas meio volt não vai produzir uma corrente aqui nesse circuito, porque não vai, a tensão é menor que o 0,7. Tem que ser maior para vencer a barreira de potencial, então não conduz. Agora, um critério que vocês podem utilizar sempre é assim: mentalmente, tirem o componente do circuito. Tirem, apaguem. Opa, foi mais do que deveria. Removam um componente. Aqui eu tenho uma tensão, que seria a tensão no anodo, e aqui eu tenho tensão VK. Que tensão vai aparecer se eu remover esse componente diodo? Que tensão vai aparecer daqui para cá se eu botar um multímetro e medir daqui para cá? Quantos volts vai ter? Tem um resistor aqui que eu esqueci de desenhar de novo. Eu simplesmente peguei, não montei, botei na protoboard lá, montei a fonte, o resistor de 330, não montei o diodo. Aí eu vou medir a tensão que vai aparecer entre os terminais do que onde estaria o diodo, mas ele não foi montado. Quantos volts vai aparecer aqui, pessoal? 5. Por quê? Por que 5, Leandro? Porque não tem o diodo ali para limitar a tensão e menos a corrente. A corrente não tem porque está rompido. Professor, desculpa, mas a tensão em série não muda? Não é em paralelo que é a mesma? Essa aqui é uma malha, né? Então a gente tem que pensar, tem 5 volts na fonte, quantos volts vai ter no resistor se o circuito está aberto? 5 volts? No resistor? Se eu medir aqui, ó, com o multímetro daqui para cá, quantos volts vai aparecer? O circuito está aberto. Se ele está aberto, vai ter corrente? Quanto é que é essa corrente? Não, 0. Corrente é 0 porque o circuito está aberto. Se não tem corrente no circuito, não tem corrente no resistor. Se não tem corrente no resistor, quantos volts aparecem em cima do resistor? 0. 0. Pela lei de Ohm, a tensão é a resistência vezes a corrente. Só que a corrente é 0, então é 0 vezes qualquer coisa dá 0 volts. Então aqui eu tenho 0 volts. Mas aqui eu continuo imaginando isso como uma malha de Kirchhoff. Então se eu tenho 5 volts aqui, subiu 5, caiu 0, quanto vai sobrar aqui nesses terminais? Vai sobrar os 5. Toda a tensão da fonte vai para cá. Eu vou conseguir medir aqui 5 volts. Mesmo que tenha esse resistor aqui no meio do caminho. O fato de não ter corrente, o resistor pode ser de qualquer valor. Não tem corrente, não tem tensão, então todos os 5 volts aparecem aqui nos terminais. Então isso é na verdade um exercício mental, né? A gente remove o diodo e verifica com o diodo removido que tensão aparece entre os terminais do diodo. Se essa tensão é maior do que 0,7 volts, o diodo vai conduzir. Tensão no anodo menos no cátodo. Agora, se aparecer uma tensão negativa, né? Vamos supor que eu tivesse ligado o diodo assim, ó. Aqui é o cátodo, o VK, e aqui é o VA, o anodo. Então, quanto é que é o VA? A VA está em 0. Opa. Aí seria 0 volts menos o VK está em quanto? Está em 5. Menos 5 volts. Quanto é que é 0 volts menos 5? É menos 5 volts. 0 menos 5 é menos 5. Então, nesse caso, eu tenho uma tensão negativa sobre o diodo. Uma tensão negativa, ele está reversamente polarizado, ele não vai conduzir. Então, a gente já teria concluído que ele não vai conduzir. Então, são as 3 situações. Se aparece uma tensão negativa sobre o diodo, considerando o negativo como sendo a tensão no cátodo maior do que no anodo, aí ele não conduz, ele está em polarização reversa. Ô, professor, uma dúvida, eu não entendi por que ficou negativo. Não, que eu só inverti o diodo, né? Eu inverti o diodo para mostrar para vocês. Olha, se vocês inverterem o diodo, o anodo, o VA fica embaixo, o VK fica aqui.
Aí que o VA tem 0. Ó, 0. A conta é sempre isso aqui, ó. É as volts do anodo menos o volts catodo. Tem que ser maior que 0,7. O volts do anodo aqui é 0, ó, porque o anodo está ligado em 0 volts. Aí é 0 menos a tensão do catodo, que é o 5, que é o mais 5 aqui. E 0 menos 5 dá menos 5, não dá 5, dá menos 5. Menos 5 é uma tensão negativa menor do que 0,7. E menos 5 é negativo ainda, né? Tem que ser, não só tem que ser positivo essa diferença, né? Diferença positiva, como ela tem que ser maior que 0,7 volts, maior que a barreira de potencial. Senão o diodo não conduz. Então, é claro que depois, na prática, só olhando aqui, ó, tenho 5 volts, né? Positivo. Aqui, nesse caso aqui, ele ele vai bloquear, né? A seta está ao contrário aqui, vai bloquear. Eu fiz só para mostrar para vocês, né? Mas, como botar ele de volta ali, no jeito certo. Dá uma limpada aqui. Professor, uma dúvida. Oi. Ele não faria uma queda de tensão se ele passasse? Não? Ao conduzir? Sim. Ó, já vamos ver. Agora, então, eu me alonguei um pouquinho para a gente ter esse entendimento assim. Ele conduz ou não conduz? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente vai analisar um circuito com diodo, esse circuito é bastante simples, tá? Um diodo, um resistor, tem circuitos bem mais elaborados, com mais componentes. Então, às vezes a gente olha assim e não sabe se ele está conduzindo ou não conduzindo. É mais difícil saber. Então, a gente primeiro tem que tirar o componente mentalmente e verifica se tem uma tensão no anodo maior que o catodo, a diferença é maior que 0,7. Aí ele conduz. Ou conduz ou não conduz, porque dependendo de conduziu ou não conduziu, muda toda a história do circuito. O funcionamento do circuito é diferente. Né? Então aqui a gente analisou e ele está conduzindo. Né? Tem 5 volts aqui, 0 do outro lado, tem uma diferença de 5 volts, é maior que 0,7. Está conduzindo. Se ele está conduzindo, aí vem a pergunta, ele vai apresentar uma queda de tensão, de quantos volts? Professor, o senhor quer dizer, talvez, então, que conforme a resistência, o que eu colocar no resistor aí, em ohms, pode ser que mesmo tendo, por exemplo, na fonte 10 volts, pode ser que não conduza. É isso ou Não. não? É que porque, claro, se você botar uma resistência infinita ali, 1 giga-ohm, né? Sim. Aí não vou nem conseguir medir a corrente, aí é um circuito aberto, eu vou estar abrindo o circuito, né? Fala assim, qualquer resistência de modo genérico, né? Botar 330, botar 1000, botar 10.000, vai conduzir. Sim, mas eu te pergunto pelo seguinte, esse cálculo que se colocasse de diodo conduz, se VA menos VK é maior que 0,7. Eu preciso fazer esse cálculo para ter esse entendimento a partir dos 5 volts que vai percorrer o circuito e vai chegar ali, está polarizado diretamente. Tá fácil fazer isso. Isso aqui, ó. Isso aqui é só um critério mais genérico para a gente saber. Entendi. Com o tempo, com a experiência, com a prática, a gente olha para o circuito que conduz. Porque tem um positivo no anodo, mesmo com o resistor limitando a corrente, positivo no anodo, 5 volts é maior que o 0,7, esse diodo de silício. Então ele conduz. Ponto. Tem um segundo, assim, olhando, batendo o olho no circuito, aí você vai conduzir. Né? Agora, então a gente já vai direto para o cálculo da corrente. Né? Estou ansioso para fazer o cálculo da corrente. Sim. Mas antes de fazer o cálculo da corrente, vou mostrar um circuito para vocês que pode não ser tão trivial. Ó. E a tensão ali daquele resistor vai ser 5 volts igual. Já vamos ver. Será que vai ser 5 volts? Eu acho que não. Esse circuito, diodo conduz ou não? Conduz, sim. Será que ele conduz? Por que ele conduz? É que depende, é um divisor de tensão aí, eu acho, né, professor? Isso, mas vocês batendo o olho, conduz ou não conduz? O que vocês acham? Conduz.
Todo mundo acha que ele conduz? Sim. Vamos fazer o que... Vamos ver se ele conduz. Vamos fazer rapidinho, a gente faz aqui. Vamos tirar ele. Então ele estava assim, né? Anodo, VA, e catodo, VK. Tirei ele do circuito. Aqui acabou apagando. Então vamos fazer o divisor de tensão. Como é que era o divisor de tensão? Vocês lembram como é que faz a cálculo? Quanto é que é a tensão no VK? O VK é 0 volts. E quanto é que é a tensão no anodo? A tensão no anodo é a tensão sobre o resistor de 1K. Que está em paralelo, ó. O resistor de 1K está em paralelo no que seria o diodo, né? Então a tensão, em tudo em paralelo tem a mesma tensão. Então eu apenas tenho que determinar qual é a tensão do resistor de 1K para verificar se essa tensão é maior do que 0,7. Então, está em paralelo, é isso? Isso. Com a fonte, né? Eu posso fazer, dá para fazer pela lei de Ohm, sim, para determinar qual é essa corrente. Eu removi o componente. Então, 5 volts dividido pela soma das duas resistências vai me dar a corrente I. Está em série soma resistências. Então, a corrente I vai ser 5 volts dividido por 10K mais 1K, lei de Ohm. Então eu tirei o diodo aqui, agora só tem 2 resistores. Então a gente vai verificar qual corrente é essa. Então se eu for fazer a continha aqui, ó, 5 dividido por 11 dá 0, deixa eu ver aqui. Um segundinho aqui, tá. Zero vírgula 454 miliamperes. Esta corrente vai circular pelo circuito quando tirar o diodo. Aí eu multiplico essa corrente vezes o resistor de 1K. Aí vou ter a tensão no resistor. A tensão no resistor de 1K vai ser esta corrente vezes 1K, vezes 1000. Ser 1000 vezes 0,454 vezes 10 elevado a menos 3, né? Miliamperes. Então a tensão no resistor de 1K, que é a tensão no anodo, que é essa tensão aqui, vai me dar 0,45 volts. 0,45 volts é menor do que o 0,7. Então esse diodo não conduz. Professor, Oi? queria perguntar pra ti pra ver se vai voltar a ter as tuas aulas mesmo, As aulas presenciais? Isso. Olha, por enquanto não, mas os professores estão em tratativas aí para fazer um retorno assim semipresencial, que seria aquela fase 3 do plano de contingência, né? Tá para Qual seria esse? É uma situação onde os alunos fazem uma parte em casa, tipo aula remota, e outra parte no campus. Né? Para todas as disciplinas, aí não só mais para as disciplinas excepcionais, as atividades excepcionais que estão se falando, né? Tipo aulas de projetos, essas coisas. Então, tem que aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente já consegue estar voltando aí. Bom, oi? E se esse circuito tivesse em série? Se o diodo tivesse em série aí com esses dois resistores? Aí certamente conduziria. Tipo, quando tá em série com um resistor, eu não preciso nem levar em consideração o resistor. Aí a gente começa a ter da experiência, né? Então, por exemplo, um pouco, só que às vezes a experiência engana, né? Mas, ó, se eu tivesse isso aqui, você está falando, né? Isso, exatamente. O resistor de 10K tirou o paralelo, botou em série. Aí o que você faz? Remove o diodo. Pô, por que ele fez isso?
Quantos volts aparecer aqui? O nodo, diodo e VK. Ó, não tem corrente, abriu, tirou o diodo, abriu o circuito, não tem corrente, corrente zero. 0 ampere vezes 10K, 0 volts. 0 ampere vezes 1K, 0 volts. Toda a tensão dos 5 volts aparece aqui, então aqui vai aparecer 5 volts. 5 volts maior do que o 0,7 volts, diodo conduz. Professor, eu não entendi muito bem o outro circuito lá. Pra mim conduziu aqui. Por que ele não conduziu aqui? Porque acabou. Desculpa, Oi? mas assim, ó, a tensão de 5 volts da fonte não está em paralelo com 1K? Não. Não? Não. 5 volts o resistor de 1K está dividindo 5 volts, a tensão de 5 volts com o resistor de 10. Então esse 10 e 1K formam um divisor de tensão. Isso. Então aqui em 1K aparece um pouco menos de meio volt. Em 10K vai aparecer a sobra do 5. Tipo 4,5, por exemplo. 4, é aproximadamente 4,5 aqui, pouco menos de meio aqui. Meio volts não consegue fazer o diodo conduzir, o diodo não conduz. Então, olhando assim, às vezes batendo o olho nesse aqui, esse aqui vai conduzir, mas não é bem assim. Aí tem que fazer a análise aquela, pode parecer um pouquinho chato. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem um circuito com 3, 4 diodos, mais 5 resistores, mais uma fonte, daí daqui a pouco não é tão trivial determinar se um diodo conduz ou não. Daqui a pouco um diodo conduz, o outro não conduz, aquele outro conduz, e isto muda completamente o funcionamento do circuito. Se o diodo está conduzindo uma coisa, se o diodo não está conduzindo é outra coisa no circuito. Tem que fazer esse cálculo mesmo. Valeu. Certo. Então, voltando aqui, assim que eu falei, pela experiência, já sabemos que vai conduzir. Tá, já fiz antes, já fizemos análise antes, né? O professor está dizendo que vai conduzir, então tá. Aquela história. Mas a rigor teria que se fazer aquela análise, tira o diodo do circuito e verifica se aparece uma tensão entre os terminais. Se tiver, ele vai conduzir. Mas aqui, olhando para cá, né, essa fonte tenta forçar essa corrente. 5 volts é maior que o 0,7 de potencial, da barreira de potencial, consegue vencer a barreira de potencial, conduz sem problema nenhum. E aí, quando conduz, qual a tensão que vai aparecer entre os terminais de diodo? 4,3? Ele não perde 0,7 volts? Quando o diodo está conduzindo, ele está com 0,7 volts aproximadamente, o diodo silício. Olha aqui na fonte. Professor, mas ali no resistor ali ele não tem uma queda de tensão também? Sim, com certeza. Ele cai para 4,40 volts. E aí aqui mais a diferença do diodo ele vai para 4,3. Sim, vamos ver quantos volts vai ficar sobre o resistor. Uma parte dos 5 volts da fonte vai ficar em cima do resistor, o resto vai ficar com o diodo, que é 0,7. Né? Então, assim, 0,7. A corrente varia aqui, mas a tensão está em aproximadamente 0,7. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, por ter conduzido, a gente pode determinar, tem 0,7, aproximadamente. Isso aqui é uma aproximação. Uma aproximação. 0,7. E aí, que tensão sobra sobre o resistor? Vou chamar de VR, tensão sobre o resistor. É igual a quanto? Como é que a gente determina essa tensão? Aí a gente tem que fazer uma malha de Kirchhoff. Montar a malha de Kirchhoff. Deixa eu apagar isso aqui. Vou dar uma limpada aqui. Como é que a gente monta essa malha de Kirchhoff? Isso aqui é um caminho fechado no circuito, então a soma de todas as tensões tem que dar zero, de acordo com a lei das malhas de Kirchhoff. Então, você escolhe um caminho, um ponto de partida, percorre toda a malha, volta ao ponto de início, e a soma de todas as tensões deve dar zero. Então, como é que a gente monta essa equação? Sentido horário, por exemplo, se a gente pode escolher o sentido contrário, mas
Vamos escolher o sentido horário, que acaba dando valores positivos, é mais simples. Ó, sai daqui, passa pelos 5 volts, a bateria elevou o potencial. Daqui para cá, eu tenho mais 5 volts. Aqui eu tinha 0, e para cá do outro lado subiu 5 volts, porque a função da bateria é elevar o potencial, é criar o potencial elétrico, né, a diferença de potencial elétrico. Então, mais 5 volts. A partir daqui, o resistor provoca uma queda de tensão, tanto o resistor quanto o diodo. Então aqui eu vou ter uma queda de tensão, então vou ter descontada a tensão do resistor. Vou ter que descontar também a queda de tensão do diodo, chamar de VD menos o VD. E aí eu voltei para o ponto de partida, então eu faço igual a 0. Quanto é que é o VD? 0,7 volts. Agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Cada malha me dá uma equação. Se eu tivesse um circuito com mais componentes, aqui eu tenho... Eu acabei de apagar aquele, né? Tinha 2 malhas ali. Aqui eu só tenho uma malha, então eu tenho uma equação. Então aqui em eletrônica, nós não vamos precisar resolver sistemas de equações. Nós vamos trabalhar com uma malha só, é uma equação simples. Então tem que resolver equações simples, né, de uma malha. Então como é que a gente resolve aqui? O VR está negativo, passa para o outro lado positivo. Então fica VR igual a 5 volts, ou mais 5 volts, menos o 0,7 do diodo, que dá os 4,3 volts. 4,3. Então eu tenho aqui em VR 4,3 volts. Então tem 0,7 de queda no diodo que está conduzido, projeção direta, e mais os 4,3 aqui. Essas 2 quedas somadas têm que dar a tensão da fonte. Subiu 5, caiu um tanto, caiu mais outro tanto, voltou, chegou no 0. Essas 2 quedas têm que dar os 5 volts. Então aí a gente faz aquela analogia com o potencial da gravidade, gravitacional, altura. Subiu a 10 metros de altura. Aí caiu 5 metros, desceu 5, subiu 2 andares, 6, um andar 3 metros. Subiu 2 andares, subiu 3 mais 3. Subiu 6 metros de altura. Aí desceu um andar, desceu 3. Quanto é que eu estou de altura ainda? 6 menos 3, estou com 3 ainda. Desceu mais 3, voltou para o 0, voltou para o nível do solo. Então subiu, 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 depois começa a descer. Subiu 5, caiu um tanto, caiu mais 0,7, chegou para o 0. Subiu 5, caiu mais 4,3, mais 0,7. E esse mais esse tem que dar o que subiu. Subiu, 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 e depois desceu, desceu, voltou para o 0. Então, aí que vem a equação da malha de Kirchhoff, que a gente tira. Então, determinamos que a tensão, a queda de tensão sobre o resistor é 4,3 volts. E agora a gente pode calcular a corrente. Não tem como calcular a corrente pelo diodo, né? Porque assim, qual é a corrente desse diodo, né? Não sabemos. Se a gente olhar essa curva aqui, qual é a corrente? Não sabemos. Mas sabendo a resistência aqui do resistor, 330 ohms, sabendo quantos volts tem sobre ele, 4,3, a gente tem como calcular pela lei de Ohm, que nós vamos utilizar agora. Então, esta corrente I não vai ser mais o 0 amperes, né? Esta corrente I é a mesma para todo mundo, porque está em série. O resistor está em série com o diodo, então tudo que está em série tem a mesma corrente. Então, no momento que eu determino a corrente sobre o resistor, esta corrente vai ser a mesma corrente do diodo. Então, como é que eu determino? Lei de Ohm, a corrente vai ser a queda de tensão no resistor, tensão dividido pela resistência. 4,3 volts dividido por 330 ohms. Está meio devagar meu computador hoje. 4,3, será que foi porque eu atualizei para o Windows 11, dividido por 330. 0,013 amperes ou 13 miliamperes. 13
miliamperes. Essa é a corrente do circuito. Professor, Oi? mais uma dúvida aí. Se eu colocasse um resistor de 100 ohms ali, Uhum. não conduziria. Não, ou seja, ia entrar em curto. De 100 aqui? É a corrente, daí não iria ao infinito, como se dissesse lá. Não, porque assim, o resistor está limitando a corrente. A corrente não vai ao infinito, não é um curto, porque o resistor não vai deixar um curto-circuito acontecer. Aí simplesmente não vai ficar maior daí? Se eu botasse 100 ohms aqui no lugar de 330, o diodo conduzindo continua com aproximadamente 0,7 volts. Daqui a pouco ele vai ter 0,75, entendeu? Mas que eu considero uma aproximação 0,7. Uma coisa que vocês vão observar que em eletrônica não é uma coisa exata, muitas vezes. A gente tem que trabalhar com aproximações, né? Então, 0,7 aí fica 4,3 dividido por 100, aí vai aumentar a corrente. Em vez de ser 3 mA, 4,3 por 100 dá 43 mA. Aí já triplicou a corrente. Então, é isso que iria acontecer. Mas ainda assim ele consegue limitar a corrente. Consegue limitar a corrente. Só não pode não botar um resistor, que daí o diodo bota um curto na fonte. Ô, professor, eu não poderia usar uma ponte retificadora de diodo aí nesse circuito? Uma ponte retificadora? Não, esse circuito na verdade não tem uma grande utilidade prática, né? Então ele não teria muito por que botar uma ponte retificadora. Não tem a função de retificar. Você usa a ponte retificadora se você quer retificar a corrente alternada, por exemplo. Isso aqui é uma fonte contínua. Se fosse 5 volts alternado, daí sim teria que colocar, né? Daí faria sentido botar. Digamos que tivesse 5 volts do transformador, né? Correto? Isso. E o transformador trabalha com corrente alternada, né? Isso. Aqui é contínuo já, então não tem por que retificar, né? Na verdade, esse circuito não tem muita utilidade prática. Oi? Porque o valor dele ficou 0,7 no diodo. Então, é uma aproximação, né? Se ele está conduzindo, ele está com aquela barreira de potencial. Aqui, ó. Está com aproximadamente a barreira de potencial. Mas isso não é muito exato, tá? Varia conforme a corrente. Só que daí fica uma coisa amarrada na outra, né? Eu estimo os 0,7 volts assim, com uma aproximação para determinar a tensão do outro componente para poder calcular a corrente, né? E com essa corrente, então, até daria para fazer um ajuste. Isso aqui, na verdade, é um cálculo recursivo. A gente teria que fazer um outro cálculo, que é olhar na curva, né? E aí nós vamos fazer esse exemplo agora. Porque o diodo está conduzindo, tem 0,7. Daqui a pouco é 0,8, dependendo da corrente, uma corrente um pouco maior, dá 0,8, 0,75. Ou é uma corrente bem pequenininha, porque o resistor é grande, resistor de 10 mil ohms, por exemplo, 10K. Daqui a pouco, em vez de ter 0,7, tem 0,6. Então, é em torno de 0,7. Então. Oi? O valor pode alternar, então. Pode, mas daí a gente fica numa situação que não consegue. Mas qual é o valor da corrente exatamente, né? É mais complicado, porque fica uma coisa mexe na outra. O valor da tensão se varia a corrente, e ao virar a corrente varia o valor da tensão. E aí fica uma coisa bem, né? Tem que fazer um outro cálculo chamado reta de carga para conseguir fazer isso. E aí eu tenho que ter a curva característica do diodo. Então vamos fazer um outro exercício agora. Professor, um pouco mais. Oi? Ele teria que nem os resistores assim, uma tolerância, como o resistor tem, né? Ele tem aquela tolerância de 5, de 10 e tal. Ele teria nele o diodo? Ele tem uma variação com a temperatura, não existem dois diodos iguais, né? Então ele tem sim. O diodo é sensível à temperatura, principalmente. Se variar a temperatura, por exemplo, se esquentar, se você estiver trabalhando mais quente, essa tensão diminui, tá? Se estiver trabalhando mais frio, a tensão da barreira de potencial aumenta. Mas aumenta quanto? Aumenta alguns milivolts. Então ele teria influência, então, através da temperatura externa também ou não? Só a temperatura da corrente andando? Não, temperatura externa também, né? Tudo temperatura. A própria corrente vai fazer ele esquentar, mas também a temperatura externa, sem dúvida. Hoje está um dia bem quente, né? Se a gente estiver trabalhando hoje, daqui a pouco ele está com uma tensão um pouquinho menor já. Daqui a pouco está com 0,65 vezes 0,7. Entendi. Vamos fazer um outro exercício agora.
que é esse aqui. Observe esse exercício. Para o circuito da figura abaixo, determine o valor do resistor R para que a corrente do circuito seja de 250 mA. Aqui já é um pouco maior, 1/4 de ampere, né? 250 milésimos de ampere, 1/4 de ampere. Então, eu não sei qual é o valor do resistor. Nós estamos fazendo tipo um pequeno projeto aqui. A gente vai botar... Oi? O outro exercício chegou a terminar ele? Ah, desculpa, não calculamos a potência, né? Tá, vamos fazer. Sim. Acabou que... Isso, não calculamos a potência. Então, aqui, ó, temos a corrente, 13 mili. Qual é a potência? Então, obrigado por lembrar, gente. Me empolguei aqui. Então, a potência é V vezes I. Posso usar esse cálculo, né? Então, qual é a tensão no resistor? 4,3. Qual é a corrente? 13 mA. Qual é a tensão do diodo? 0,7. Qual é a corrente? 13 mA. Então, vamos chamar de PR, tensão no resistor, vai ser o VR vezes I, que vai ser 4,3 volts vezes 13 mA. Como é que a gente faz na calculadora? 4,3 vezes 13 EXP 3 negativo. 13 XP menos 3 na calculadora científica. Aí eu tenho 0.055, 55 miliwatts. Então eu tenho aqui 55,9 miliwatts. É uma potência bem pequena, né? Não vai ficar morninho o resistor. Quanto mais eu sentir no dedo ali, ele morninho. E a potência no diodo, chamar de PD, potência no diodo, vai ser a tensão do diodo vezes a corrente. 0,7 volts aproximadamente, vezes os 13 mA. Então, como é que a gente vai fazer na calculadora? 0,7 vezes 13 XP menos 3. 0,009. Isso dá 9 miliwatts, ou 9,1 miliwatts. Então agora nós temos a potência do resistor e a potência do diodo. Então esses cálculos, depois de que a gente acha a corrente, já é mais fácil de fazer, né? A partir das aplicações das fórmulas que nós já conhecemos aí de potência. Uma pergunta aqui, pessoal? Tem uma outra forma de calcular isso usando a fórmula da potência em função da tensão sobre a resistência, a tensão ao quadrado sobre a resistência, né? E isso também, posso usar essa outra fórmula aqui, ó. A potência é também a tensão ao quadrado sobre a resistência. Ou a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, se eu quisesse calcular aqui, a resistência 330 vezes 13 mA ao quadrado, vai dar o mesmo valor de potência sobre o resistor. Ou tensão ao quadrado sobre R, né? 4,3 volts ao quadrado dividido por 330. Deve dar os mesmos 55 miliwatts. Eu quero usar o V ao quadrado sobre R aqui no diodo. V ao quadrado, então 0,7 ao quadrado dividido por resistor. Qual é o valor da resistência? O diodo não é um resistor, aí eu não posso aplicar essa fórmula. Tá? O diodo não é um resistor. Não tem um conceito de resistência do diodo. Certo, pessoal? Vamos fazer o próximo? Então, olhando para isso aqui, ó, a gente quer fazer um projeto. Vamos fazer assim, antes de fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. É o seguinte, eu quero saber qual vai ser o resistor. Temos que achar o resistor. Que resistor botar aqui para dar 250 mA no circuito. Olhando aqui a fonte de 5 volts, positivo aqui, anodo aqui, esse diodo vai conduzir. Os 5 volts positivo está no anodo, a diferença de anodo para cátodo dá 5 volts, é maior que 0,7, o diodo vai conduzir. Mesma análise que nós fizemos antes. Agora, a gente quer 250 mA, a gente quer determinar o resistor, vamos botar um valor de resistor aqui, vamos projetar, para que com esse valor de resistor, que é o objetivo da questão, que o resistor é esse, determine esse resistor,
para que eu tenha 250 mA, que a gente quer ter 250 mA. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Uma maneira mais fácil seria dizer, aqui tem 0,7 volts, porque está conduzindo. Mas o 0,7 volts, como eu falei antes, é uma aproximação. E a gente resolveu o exercício anterior considerando que era 0,7 volts na condução. Aqui a gente vai fazer de uma forma um pouco mais precisa a resolução desse exercício. A gente vai pegar a curva e ver a curva corrente em função da tensão aplicada. Aonde vem essa curva? Ela vem do datasheet do diodo. Então, o diodo modelo tal tem essa curva ali na folha de dados, né? E a corrente em função da tensão aplicada. Se a gente observar o gráfico, tá meio estranho isso aqui, né? Vocês já viram um gráfico desse tipo? Quem olhou o datasheet já, certamente. Todos os datasheets têm algum gráfico desse formato. Tem linhas que estão mais espaçadas, tem linhas que estão bem próximas uma das outras. Este é um gráfico numa escala chamada logarítmica, não na escala linear. Um gráfico comum, então vamos fazer um gráfico XY, né, comum. Eu tenho, por exemplo, aqui a própria minha tela ajuda aqui. Eu tenho eu divido em espaços iguais, quadradinhos. Cada intervalo é tantos miliamperes. Por exemplo, se aqui for 10 miliamperes, aqui mais 10, aqui mais 10, daqui para cá daria 30 miliamperes. Uma corrente aqui, e aqui a tensão poderia ser 1 volt, 2 volts, 3 volts. Cada segmento é 1 volt, por exemplo. Este aqui é um gráfico com escalas ou eixos XY, né, o eixo corrente, o Y é o eixo da corrente, o X é o eixo das tensões, com eixos lineares. É isso que vocês veem no estudo do ensino médio, né, fundamental médio, dos gráficos. Escalas. Um produto cartesiano. Isso aí vem do eixo cartesiano, dos gráficos cartesianos. Então, é o que nada diferente do que a gente estuda aí no ensino médio e fundamental. Aqui é uma novidade, isso aqui não se vê normalmente. Aqui, se a gente olhar aqui, tensões embaixo e correntes, tensões na horizontal, no eixo X, e correntes no eixo Y. Aqui, cada segmento tem 0,2 volts. Então, aqui não começou no zero, tá? Começou no 0,6. Não tem problema começar diferente do zero. Esse segmento tem 0,2, aí passou de 0,6 para 0,2. Esse segmento mais 0,2, de 0,8 para 1, de 1 para 1,2, de 1,2 para 1,4, de 1,4 para 1,6. Então, aqui o eixo das tensões é um eixo linear. O eixo das correntes já não. Se a gente olhar aqui, vamos pegar daqui até aqui, Aqui tinha 1. Como é que funciona esse gráfico? Deixa eu copiar isso aqui. Isso aqui é uma barbada, né? Depois no presencial não tem pelo menos isso de vantagem no remoto. Então, é só copia e cola. Eu posso copiar, colar. Isso é muito bom para o professor, né? Então, se a gente olhar aqui, se aqui eu tenho 1, a próxima linha é os 2. Deixa eu fazer um zoom bem grande aqui para vocês enxergarem. Se aqui eu tenho 1 ampere, então aqui em amperes, né? Se aqui eu tenho 1 ampere, a próxima linha é 2 amperes. A próxima é 3. Aqui é 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho, este intervalo vai de 1 a 10 amperes. O próximo intervalo, se aqui eu tenho 10 amperes, o próximo é 20 amperes. A próxima linha é dos 30 amperes. Próxima linha, 40 amperes, 50, 60, 70, 80, 90, 100 amperes.
Abaixo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ampere. Aqui eu tenho 0,01, 1 centésimo de ampere, que é a mesma coisa que 10 miliamperes. 0,02, 0,03, 0,4, 0,05, 0,08, 0,09, 0,1. Então, cada intervalo desse aqui é uma década. Acima desse intervalo, os valores são 10 vezes maior. Ó, isso aqui é uma década de 10 miliamperes até 100 mili. 0,1 é 100 miliamperes. A próxima década, ela vai de 100 mil, 1 décimo, 100 mili, até 1, 10 vezes maior. A outra década vai de 1 até 10 amperes, 10 vezes maior do que a anterior. A outra década vai de 10 amperes até 100, 10 vezes maior. Para que complicar, né? Para que fazer uma coisa dessas? Complicar, vamos dizer assim, né? Não poderia fazer um gráfico simplesmente assim, 0,01 a 100. Opa, não dá para apagar isso aqui, né? Vou riscar isso aqui para... Ou de 0, então, 0 a 100. Aí aqui no meio seria 50 amperes. Né? Fazer uma coisa assim, né? Um gráfico... Opa, ficou torto. Aqui é 0, aqui é 10 amperes. 20, 30, 40, 50, até 100 amperes. Não daria no mesmo? E aí seria um gráfico linear, de corrente, cada intervalinho dá 10 amperes. Não poderia ser assim? Poderia. Poderia, mas nem sempre tem vantagens fazer isso. Não é para complicar que se usa a escala logarítmica. A gente tem que pensar assim, vocês já usaram, alguém já usou multímetro, infelizmente a gente não tá, né? Vocês fizeram alguma aula de simulação que apareceu o multímetro para medir as tensões? Não sei, chegaram a fazer. Tinkercad. O multímetro é aqueles multímetros que tinha escala, você mudava a escala de 2 volts para 20 volts para 200 volts ou não? Ele só mostrava o valor da tensão, né? Isso, muda só de quiloohms para megaohms. Igual ao multímetro mesmo. Existem os multímetros com escala automática, né? Que são mais caros. Mas o multímetro comum, ele tem uma escala. No Mercado Livre aqui, ó, R$23 o multímetro. Deixa eu ver, tentar dar um zoom. Ah, que beleza. Ó, aqui se eu vou medir, ó, isso aqui é uma chave seletora, onde ele vai mostrar um valor medido no display. Aqui são as ponteiras, né? Você encaixa as ponteiras aqui e aqui. Ponteira vermelha no positivo, no que seria o positivo, por exemplo, positivo da fonte. Ponteira preta no negativo. Se eu quero medir 12 volts, tensão de uma bateria de automóvel, eu boto essa chave seletora na posição 20 aqui, eu giro ela, né? Vai girando nos dois sentidos, até ela aparecer na posição 20. O que é o 20? 20 é o fundo de escala. Na escala de 20, ele vai medir de 0 a 20 volts, vamos dizer assim. Na escala de 200, ele mede até 200 volts. Na escala de 2000 milivolts, é 2 volts, ele mede até 2 volts. Cada vez que eu mudo uma escala, eu mudo para uma escala 10 vezes maior ou 10 vezes menor. É mais ou menos nesse sentido que se usa gráficos com escala logarítmica. Aqui, ó, nesse segmento da escala, eu vou observar fenômenos ou o que acontece com o circuito na faixa dos 10 mA até 100 mA, em correntes bem pequenas. Nesta outra década, eu vou observar o que acontece no circuito com correntes desde 100 mA até 1 A. Nesta outra década, eu vou observar o que acontece no circuito com correntes entre 1 A e 10 A. E nesta outra década, de 10 a 100. Então, daqui a pouco acontece, em função da tensão aplicada, se eu vou variar essa tensão, qualquer coisa que acontece no circuito, que eu posso ter vários amperes aqui, eu vou observar esses vários amperes aqui no gráfico. Daqui a pouco, sei lá, o diodo deixa de conduzir, mas tem uma pequena corrente de fuga, né? Aí eu posso daqui a pouco estar medindo a corrente de fuga aqui não, mas uma pequena corrente, aumentei muito o valor do resistor.
Né? Aí diminuiu muito a corrente, daqui a pouco tem uma corrente de alguns miliamperes, aí eu observo que está aqui. Se eu tenho uma escala assim que vai de 0, primeiro segmento já 10 amperes, depois já 20, daqui a pouco acontece alguma perturbação, alguma mudança no circuito. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não vou enxergar. Aqui vai enxergar um negócio assim. Não vou enxergar o que está acontecendo aqui na faixa dos miliamperes. Eu vou só enxergar o que está acontecendo na casa dos amperes aqui, ou das dezenas de amperes, com uma escala linear de 0 a 100 amperes. Aqui num eixo logaritmo de escala, eu consigo observar coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes de corrente e correntes muito grandes. Correntes pequenas, médias, grandes e muito grandes. Tudo no mesmo gráfico. E é para isso que se usa escalas logarítmicas. E vocês vão ver em datasheets de componentes eletrônicos muitos gráficos logarítmicos. Quando eu quero ver o que acontece, mostrar o comportamento de um componente, a corrente em função da tensão aplicada, qualquer coisa ali em sentido, desde correntes muito pequenas até correntes muito grandes, a gente se usa escala logarítmica. Senão uma escala linear dessas não vai conseguir mostrar, né, com precisão ou com mais precisão, vai conseguir mostrar o que está acontecendo daqui a pouco no circuito, exatamente. E aí que nós estamos então com essa escala logarítmica aqui, né? Para determinar então, resolver esse circuito. Então o que a gente quer mesmo? A gente quer que passe aqui 250 miliamperes. Corrente I. 250 miliamperes. A primeira coisa que a gente tem que determinar é qual é essa tensão VD. Qual é o VD? V igual a quanto? Qual é a tensão do diodo? Vou chamar de V subscrito D. D de diodo. Qual é a queda de tensão do diodo? No momento que a gente sabe a queda de tensão do diodo, determina a queda de tensão do diodo, pelas malhas de Kirchhoff a gente pode determinar quantos volts vai ter sobre o resistor. E aí consegue resolver o circuito. Né? Pela lei de Ohm a gente consegue calcular o resistor, porque o resistor também é a tensão sobre ele dividido pela corrente. A corrente a gente sabe quando a gente quer. No exercício anterior, o resistor tinha 330 ohms, tinha que determinar a corrente. Usava a lei de Ohm para determinar a corrente, tendo a resistência. Aqui a gente quer determinar um resistor que dê 250 mA. Então a gente tendo essa tensão VR, a gente, lei de Ohm, né, tensão dividido pela corrente da resistência. Então é tantos volts no VR, dividido por 250 mili, tensão dividido por corrente, lei de Ohm, vai me dar a resistência que a gente quer descobrir, ou determinar, no caso, no circuito. Mas para isto, eu preciso saber o valor do VR. Quanto é que é o valor do VR? VR é a tensão da fonte, descontando o que tiver de volts no diodo. Sobe 5, cai o VR, cai mais a tensão do diodo, volta para zero. É aquela malha de Kirchhoff, aquela equação de malha que nós fizemos antes. Então a gente precisa, mas aqui não foi dada uma aproximação, é 0,7. Bom, agora não é bem assim. 250 mA já é uma corrente um pouco mais alta. Daqui a pouco, em vez de 0,7, tem 0,8, daqui a pouco 0,9 até. Então a gente quer calcular de uma forma mais precisa esse circuito. E para isso a gente vai usar, não vai sair dizendo que é 0,7. A gente vai, como foi feito no exercício anterior, a gente vai olhar a curva corrente-tensão e a partir da curva corrente-tensão vai determinar com maior precisão qual é a tensão desse diodo. Será que é exatamente 0,7? Não sei. Então como é que a gente olha para essa curva? Então a gente tem que fazer o seguinte, a corrente é 250 mA. Se aqui eu tenho 0,1, isso aqui é 100 mili. 0,1 é 1/10 de ampere, que é a mesma coisa que 100 mili. Então 250 miliamperes é a mesma coisa que 0,25 amperes. Então se aqui eu tenho 0,1, aqui eu tenho 0,2. Na próxima linha 0,2 amperes. A próxima linha, deixa eu ter que dar um zoom aqui, senão não vai... Vocês não vão ver direito. Dá uma limpada aqui.
Então, 0,1 aqui, a próxima linha é 0,2 amperes. A próxima linha é 0,3 amperes. 0,4, 0,5, 6, 7, até 8, 9, 0,9, 1 ampere. Então, onde é que está os 250 mA? Está entre o 0,2 e o 0,3. Está mais ou menos no meio. Não é bem no meio. Né? Pela proporção aqui estaria mais ou menos um pouquinho acima da metade dessa distânciazinha. Mas vamos arredondar para o meio. Como é que a gente faz? Aqui está os 250. Da 0,8, né? Aqui está os 0,25 amperes, né? A tensão vai dar 0,8 volts. A gente quer aqui 250 miliamperes, a gente quer. E é o 250 a 0,25. Então, aproximadamente aqui, como é que a gente acha essa tensão aquela tensão está aqui, ó, nesse eixo. Então a gente marcou a corrente aqui no eixo das correntes, traça uma linha horizontal até interceptar a curva, e aí desce. Chegou em 0,8 volts. Então, para 250 miliamperes, a queda de tensão não é 0,7 desse diodo aqui, desse modelo de diodo, é 0,8, um pouco maior. Então, 250 miliamperes para um diodinho já é uma corrente alta, né? Então, é isso que acontece. Se a gente for pensar na curva e ver, então daqui a pouco 250 mA não está aqui, está um pouquinho mais para cá, uma corrente mais elevada, vai marcar um ponto à direita do 0,7. Então eu tenho 0,8. Então, de fato, para esse circuito, eu tenho aqui 0,8 volts. Professor, por que mudou a curva? Agora é logaritmo e não é mais exponencial? É porque mudou a escala, né? Tá. Se fosse uma escala linear aqui e linear aqui, a curva seria assim, né? Aproximadamente. A anterior que o senhor mostrou para nós, né? Exatamente, seria exatamente esta curva aqui. Agora é logaritmo. Esta curva aqui. Essa curva aqui. Né? Essa é exponencial. E agora ela virou logarítmica porque o gráfico, a escala aqui é logarítmica. Perfeito, entendi. Obrigado. Certo, obrigado. Então, agora a gente pode calcular. Tem 0,8, finalmente, 0,8, 5 volts na fonte. Eu quero que passe 250 mA. Qual vai ser o valor que a gente tem que colocar no resistor, né? Então, vamos trazer para cá. Vai ter o 0,8 volts. Na condição, aquele termo arroba, já viu esse termo arroba? Na condição de corrente igual a 250 mA. 0,8 volts é a tensão do diodo. Na condição aqui é só uma abreviação. Na condição de corrente igual a 250 mA. Só um jeito de escrever. Eu podia escrever 0,8, aí escrever um texto na condição da corrente de 250, aí a abreviação é arroba. Né? Então, qual é o e-mail? É o e-mail fulano @ifsul.edu.br. O e-mail é o e-mail do aluno, determinado aluno, no domínio ifsul. Na condição do domínio ifsul. É @ifsul.edu. @gmail é o e-mail da Google. No servidor da Google, na condição, né, do servidor da Google. Então, o é esse aqui, o arroba é o símbolo né, na condição, em uma determinada condição. Então, a gente quer 250 mA. Então, como é que a gente acha o resistor? Lei de Ohm. Mas para achar o resistor vai ser a tensão do resistor, o que tiver aqui, dividido pela corrente. Aqui é 250 mA. Falta determinar o VR. Como determinamos o VR? Monta uma equação de Mara de Kirchhoff. Então,
A gente sai aqui, podemos marcar aqui um ponto de início, botar um 0 aqui, sai aqui, sobe 5, mais 5 volts, cai o VR, que aí o resistor sempre apresenta uma queda de tensão. O resistor nunca vai elevar o potencial. O resistor e o diodo, eles sempre vão diminuir o potencial. Eles são cargas, né? Eles não são fontes que elevam o potencial. Não são baterias, fontes. São cargas. Então, a fonte eleva o potencial em 5, o resistor cai, o potencial, um determinado valor que eu vou chamar de VR, a tensão do resistor, cai a tensão do diodo, o VD, e chega no 0. Voltou no ponto de partida, faz igual a 0. Este VD, então, agora é 0,8 volts. E aí eu vou isolar o VR. VR estava negativo, passar para lá positivo. Então fica VR igual a 5 volts menos 0,8. Que dá 4,2 volts. E agora a gente pode colocar aqui e detonar o resistor. Por que tem 4,2? Se tem 5 na fonte e tem 0,8, o que sobra para o resistor é 4,2. 4,2 mais o 0,8, as duas quedas somadas, tem que dar o 5 da fonte. É aí que vem a lei das malhas de Kirchhoff, que a soma das tensões num caminho fechado de malha tem que ser igual a 0. Ou o que sobe, a soma do que sobe depois tem que ser igual a soma do que desce. Subiu, 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 depois desceu, 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 voltou ao ponto de partida, voltou para o 0. Né? Então, eu vou fazer aquela analogia com a subir assim um morro, subir uma escada. Oi? Uma dúvida. Por que menos VR na lei de Kirchhoff? Por que menos VR? É, porque está subindo lá, né? Começa com o positivo da fonte e aí não começa com mais e menos no resistor lá? Uhum. Subiu 5, né? Daqui para cá foi de menos para mais, indo de menos para mais, indo de um potencial mais baixo para um potencial mais alto, sim. Subiu 5. Aqui indo de potencial mais alto, que está aqui no 5, para um potencial mais baixo, caiu o VR. Aqui, do potencial mais alto para o mais baixo, caiu o VD. É que, na verdade, o resistor e o diodo sempre vão apresentar quedas de tensão, né? Tá. Queda de potencial. Beleza. Valeu. Bom, então agora a gente pode achar o valor do resistor. Então vai ser o quanto? O VR é 4,2 dividido por 250 mA, que é a corrente I. Como é que a gente faria na calculadora? Então, como é que a gente entra com um número exponencial, um número assim, miliamperes, né? Então, 250 EXP menos 3 na calculadora. Então, 4,2 dividido por 250 EXP 3 negativo. 16,8 ohms. Então tem que colocar um resistor aqui de 16,8 ohms. Professor, eu posso fazer ali, no caso, o 0,25? Pode, sem problema. Ó, 4,2 dividido por 0,25, mesmo 16,8. É o que acontece, em eletrônica se gosta muito de trabalhar, não é só eu que gosto, né? Com os mili, né? Porque daqui a pouco qual é a corrente? A corrente é 0,013 amperes. Essa é a corrente do primeiro exercício. 13 miliamperes. Gosto de trabalhar com números inteiros, né? Em vez de ser 0, daqui a pouco bota um 0 a mais, um 0 a menos, né? Faz um equívoco e é mais fácil de errar. É só nesse sentido, mas não está errado, pode fazer do jeito que achar melhor. Mais alguma questão, pergunta aqui, pessoal? Entendi bem, professor. Eu quero mostrar para vocês, então, né, um datasheet de um diodo. Vamos dar uma olhada aqui, diodos aqui, um N4000. É uma série que eu tinha comentado com vocês. Deixa eu abrir aqui. Primeira coisa, tudo em inglês. Né? Tudo em inglês.
Então, infelizmente, não tem esses jogos, datasheets não são traduzidos, né? Eu vou dizer assim, nenhum datasheet traduzido, daqui a pouco alguém acha um que foi traduzido, né, na internet, mas grosso modo em princípio nenhum datasheet é traduzido. Então aí vem a barreira da língua inglesa, né? Então a gente vai se acostumando. Eu me lembro que eu me formei em técnico em eletrônica no Liberato. Eu também não sabia a pata vida de inglês, né? Sabia the book is on the table, como se diz, né? E aí eu aprendi muito inglês aqui olhando o datasheet, né? Da pior maneira possível, vamos dizer assim. Quem é que gosta de aprender alguma coisa olhando manual, né? Isso aqui é um manual de como usar o componente, né? Em vez de eu pego o manual da TV, o manual do micro-ondas, né? Aqui é o manual de como usar o componente. Então é o datasheet, a folha de dados. O que acontece é que essas palavras usadas é uma palavra tipo inglês internacional, não é muito difícil, não é um poema do Shakespeare, né? Como se diz. São palavras que vêm muito do latim, né? Mas algumas palavras são peak, corrente pico, né? Current, corrente, reverse, reverso. Agora low é baixo, low não é latino. Esse é o inglês técnico, né? É o chamado inglês técnico. Você não precisa ter um vocabulário, assim, eu conheço 10 mil palavras do inglês para entender. Vocabulário bem básico, de algumas centenas de palavras. Centenas é pouco, né? Eu fui aprendendo inglês assim com datasheet. Claro, depois, eu lendo datasheet, botava ali o dicionário do lado, da pior maneira, não tinha internet naquela época, né? Faz tempo, da pior maneira possível. Então, depois eu fiz curso de inglês, daí a gente começa a aprender, né? Tem o curso de inglês ali, que a professora Camila e a professora Daniele sempre ofertam aí no campus, né? Até eu me ajudo o pessoal lá um pouco. Oferto, mas é um material muito bem produzido, mas é à distância, né? Então aí vocês, não sei se quem está fazendo o curso aí, vocês se inscreveram para o curso? Importante fazer o curso em inglês, né? Tem os módulos 1, 2 e 3. É um curso bem interessante, bem completinho. Bom, então quando a gente olha no datasheet, pessoal, a primeira coisa aqui, isso aqui não é só de um modelo, tem 4001, 4002, 4003, até o 4007. O que muda de um para o outro? Muda a tensão reversa máxima. Vamos para uma segunda tabela, ó. 4001 aguenta 50 volts na tensão reversa. O 4002, 100, 200, 400, até o 4007 aguenta 1000 volts de tensão reversa máxima. Então, quando ele está reversamente polarizado, né, funcionando como se fosse uma chave aberta, não conduzindo corrente, ele não conduz corrente até esses valores de tensão para cada modelo. Quando ele está conduzindo, né, que nem o exercício anterior, os dois últimos anteriores que nós fizemos, está conduzindo, determinamos a corrente, o último ali é 250 mA. Será que eu poderia usar esse diodo N4000 e alguma coisa nesse circuito aqui? Vai passar 250 mA. 250 mA é 1/4 de ampere. O que ele diz? Que ele é um retificador, diodo retificador. Por quê? Porque a principal utilidade dele é se usar em um circuito específico chamado retificador de corrente. Que aqui o colega comentou, né? Usar uma ponte de diodos é um retificador de corrente. Então, aqui ele aguenta 1 ampere, 1 ampere retificador. Professor, esse retificador ele é utilizado para baixar a tensão numa fonte, é isso, né? Mas sozinho ele não baixa a tensão na fonte. Não, ele é utilizado dentro do sistema eletrônico ali para fazer essa queda de tensão. Então, pode ser utilizado. Mais ou menos, né? Isso, uma fonte chaveada. Ele é um dos componentes da fonte chaveada. Mas ele sozinho não vai baixar a tensão, mas ele ajuda, vamos dizer assim. Então, ele é 1 ampere. Esse 1 ampere, esse componente específico de 1 ampere, tem diodos de 3, de 10, de 1000 amperes, o diodos de potência, tem diodos que é 100 miliamperes apenas, um diodo bem pequenininho. Então, tem diodo de tudo que é corrente, tem diodo de tudo que é tensão reversa. Esse aqui de 1 ampere é 1 ampere contínuo, vamos dizer assim, na média. Não precisa ser contínuo, tem que ser na média. Então, chama average. Average é média. Tem que estar aqui. Average, saída de corrente average, média. Corrente média é 1 ampere. Mas ele aguenta picos. Eu posso ter uma corrente bem acima de 1 ampere por um curto espaço de tempo, alguns milésimos de segundo. Exemplo, aqui, ó, não repetitiva, né? Corrente de pico direta, forward, por 8,3 milissegundos. Isso aqui vem da frequência da rede, quando você quiser utilizar ele num retificador. Isso aqui é metade de um ciclo. Se diz, nós vamos ver isso mais para frente. Ele aguenta 30 amperes. 30 amperes não é contínuo. Não posso
ligar um forno lá de não sei quantos watts, 30 amperes. Não, ele não aguenta não. Um chuveiro elétrico aqui, sei lá, vou retificar o chuveiro elétrico, né? Então ele não vai suportar. Ele vai suportar uma corrente média ao longo do tempo de 1 ampere, mas ele suporta picos de curta duração, de 8 milésimos segundo. Então por 8 milissegundos, milésimos, é um tempo muito curto, ele pode passar até 30 amperes. Mas a corrente ao longo do tempo, que seria uma coisa assim, ó. Corrente ao longo do tempo. Então daqui a pouco eu estou com uma correntezinha ali de meio ampere, daqui a pouco eu dou um pico de 20 amperes. Daqui a pouco ele volta para meio ampere. Daqui a pouco dá outro pico de mais 20 amperes. Volta meio ampere. Ele está bem tranquilo aqui, esse diodo suportaria, porque a corrente de meio ampere, né, isso aqui vai aumentar a corrente média, esses picos, é curto espaço de tempo. Sei lá, alguns poucos milissegundos, por 5 milissegundos, 8 máximo 8 milissegundos, suporta 30 amperes. Então, sei lá, 5 milissegundos, 20 amperes. Isso aqui na média, vai me dar uma corrente média, daqui a pouco, em vez de ser 0 de meio ampere, vai ser, sei lá, 0,55 amperes, um pouco mais que meio. Está bem abaixo do 1 ampere, que é a corrente média que ele suporta aqui, né? Média ao longo do tempo. Eu não vou falar corrente contínua no sentido que é uma corrente que é sempre o mesmo valor de 1 ampere, não. Pode variar a corrente, né? Mas ao longo do tempo, na média aritmética, tem que ter uma corrente de no máximo 1 ampere. E qual é? Vamos ver se a gente acha a curva característica. O que vocês estão observando aqui? Escala linear, onde é que tem aqui? Ó? Esse aqui, ó, linear aqui, cada trecho é 0,2 volts, e aqui linear, cada trecho é uma temperatura, né? Como é que varia a corrente máxima em função da temperatura? O que significa isso? Quando eu digo que ele é 1 ampere, que ele aguenta 1 ampere, até 1 ampere o diodo, é até 1 ampere frio, trabalhando frio ou trabalhando morno. Se eu começar a esquentar muito ele, ó, ele vai estar 1 ampere até 40, 50, 60, isso aqui é linear, 70 até uns 75 graus, mais ou menos aqui, ó. Se aqui é 60, aqui é 70, aqui é 70, aqui é 80. Entre 70 e 80 tem um termo de 75. Até uns 75 graus de operação, ele pode trabalhar com até 1 ampere de corrente média. A partir, se eu quero trabalhar ele fervendo, acima de 75 graus, começa a cair essa corrente máxima média. Por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui a 100 graus aqui, agora a temperatura que ela ferve, ele vai estar por aqui, ó. Então a corrente máxima é um pouco mais de 0,6 amperes. Então já diminui. Isso é só daqui a pouco isso aqui é tipo aquela informação inútil, né? Pode ser útil, pode ser inútil. Eu vou passar 100 miliamperes, ele aguenta 1 ampere, ele não vai nunca esquentar desse jeito, né? Professor, então, oi? Eu trabalhei numa indústria alimentícia, tinha umas máquinas de ensacadeira de pão, de snaga, e ela teve que ser fechada toda e colocar ar-condicionado nela, porque os componentes eletrônicos começavam a falhar, eu acho que devido a isso. Isso, é muito devido a isso, né? Os componentes eletrônicos, a placa começava a falhar. E aí fecharam todo o ambiente onde o pessoal trabalhava nessa parte e colocaram um ar-condicionado e nunca mais parou a máquina, não deu mais frio. Então, foi uma medida meio drástica até, né? Isso não custa barato fazer esse tipo de coisa. Caso, uma máquina o valor muito alto, e ela dá uma produção muito alta e estava parando a produção. Isso aí dá uma hora parada já pagava. Um dia parado já pagava. Sim. Tranquilo. É claro que não fui eu que pensei isso, né, professor? Mas o que acontece? Os componentes, né, eletrônicos hoje em dia, a maioria tudo é semicondutores. Os semicondutores eles são sensíveis à temperatura. À medida que... O que acontece então com o... Vamos ver, acaba vendo o LED na próxima aula. O que acontece quando varia a temperatura? Muda essa curva aqui. Deixa eu... Daqui a pouco eu tenho
essa curva corrente em função, aqui é uma escala linear, né? São tensão aplicada. Isso aqui é para 25 graus. 25 graus Celsius é considerada a temperatura ambiente em eletrônica. Daqui a pouco, se eu esquento, vou lá 60 graus Celsius, daqui a pouco ela está mais para cá, desloca a curva mais para a esquerda. Daqui a pouco, se eu esfrio 0 graus Celsius, desloca a curva mais para a direita. Então, o que eu vou estar alterando? Para o mesmo valor de tensão, eu vou ter 3 correntes diferentes. Uma corrente com uma temperatura de 0 graus, uma corrente para 25 graus, uma temperatura média, ambiente, e uma corrente para 60, quando está quente. Então, e daqui a pouco essa vai provocar sim uma variação de corrente no circuito, e daqui a pouco essa variação de corrente não foi prevista, né? E aí acaba ocasionando a falha no funcionamento do circuito eletrônico. Né? Então, um bom projeto eletrônico, um projeto robusto, é um projeto que previu que tem que funcionar desde 0 graus até 40 graus de temperatura ambiente. Aí daqui a pouco o projeto da máquina não previu ali na eletrônica da máquina que poderia trabalhar a 40 graus, o chamado chão de fábrica, como se diz, né? Ambiente fabril. Sim, com certeza. É que como é uma fábrica, uma indústria de pão, né? Tem muitos fornos, né? Essas coisas, então... E aí na rua já estava 32 graus, 33, e aí lá dentro era muito mais ainda. Sim. Acabou ocasionando. Os próprios compressores também dão esse tipo de problema, né? Da falha, né? Claro. É uma coisa meio assim, se fosse uma marca brasileira, essa máquina? Sim, não recordo o nome agora aqui, eu não trabalho mais naquilo, mas é uma fábrica brasileira, São Paulo. Eu vou processar a fábrica, né? Vende daqui a pouco está lá no manual da máquina, na especificação, que trabalha de 0 a 40 graus. E aí começa a falhar com 30 graus lá. Né? Hoje estava 30 graus, hoje estava 40 graus quase, né? No sol. 36 hoje, né? Daqui a pouco começa a falhar. E aí, então ali quem comprou a máquina começa a levar prejuízo, né? Então, essa curva aqui, por exemplo, ó, que curva é essa, pessoal? É a curva corrente por tensão aplicada, uma escala logarítmica. Acho que foi daqui que eu tirei aquela curva lá. É a mesma curva? Não é exatamente a mesma. Então aqui a gente identifica corrente em função da tensão aplicada. Tensão direta, forward, tensão direta aplicada, uma polarização direta para ele conduzir corrente. Aí, então aqui, como é uma escala logarítmica, não fica aquela curva característica. Muda o formato da curva. Esse aí vai só até 10 ali em cima, né? Isso, até 10 amperes. Aqui eu tenho uma década de 10 mili até 100 mili, uma segunda década de 1/10 até 1 ampere e uma terceira década de 1 a 10 amperes. Então aqui eu tenho 3 décadas. Se eu usar mais décadas, uso mais uma década, é como se fosse aumentar a escala do gráfico, né? Se eu uso mais 3 décadas, eu aumento 1000 vezes a escala do gráfico, né? Então eu posso, com 6 décadas, desde 1 microampere, milionésimo de ampere, até vários amperes, eu posso estar visualizando no mesmo gráfico, né? Com boa nitidez, né, do gráfico. Então é para isso que se usa as escalas logarítmicas. Aqui tem outras características, né, então esse datasheet ele tem 2 páginas apenas, é bem, né, pode parecer muita informação, mas tem datasheet de 300 páginas, né, dependendo do componente, né, tem dezenas de páginas ou até centenas de páginas, tá? Esse componente até que é relativamente tranquilo. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Vamos ficar por aqui então. Já tínhamos falado sobre os limites de operação do diodo, né? A gente tem que olhar às vezes o datasheet. Uma coisa ruim do datasheet é que o que é bom eles escancaram na informação. O que é uma deficiência, tu tem que procurar ali, escondido às vezes na informação, né? Às vezes daqui a pouco eu tenho alguma... Não no caso de um diodo aqui, que está tudo muito claro, assim, mas às vezes algum componente, um processador que eu quero utilizar, daqui a pouco, por algum motivo, eu não aguento uma temperatura alta e aquela informação está bem escondida lá no datasheet, né? Aquilo que é bom, eles mostram, aquilo que é ruim, eles tentam esconder um pouco, né? Ou esconder muito. Então tem que olhar todo o datasheet com detalhe para ver, né, o que acontece, normalmente.
Principalmente componentes mais sofisticados, digitais, essas coisas assim. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aí hoje, então. Daí, na próxima aula, a gente entra no assunto de LEDs, né? Uma aula um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Não tão pesada que na aula de hoje, né? Não é que tenha sido pesado, mas com tanto mais cálculos, né? Então, eu só pedia para vocês colocarem o nome aí para registrar a presença aqui no chat. Agradeço aí. Até quarta-feira, nos vemos.